E aí, galera do Me Salva, tudo beleza? Conseguiu fazer aí na tua casa o copo desaparecer? Né? Lembra quais eram os passinhos? A gente precisava do quê? A gente precisava de um copo de vidro, né, pequenininho com azeite, com óleo vegetal e um copo de vidro grandão para a gente fazer esse copo desaparecer. Então, vamos explicar como que esse copo foi capaz de desaparecer, tá bom? Vamos lá. Para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que relembrar algumas coisinhas, tá? Vamos lembrar, então, o que é a refração da luz. Então, o conceito de refração da luz é o quê? A refração da luz é o desvio que a luz faz quando ela muda de meio, tá? E é importante a gente lembrar aqui que a luz, ela é uma onda, e ela é uma onda eletromagnética, tá? Então, vamos botar aqui um lembrete de que a luz, ela é uma onda e ela é uma onda eletromagnética, tá bom? Então, o que acontece quando essa luz vai de um meio para o outro? Porque a gente está falando de refração, que é o desvio que a luz faz quando muda de meio. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. A gente tem dois meios, tá? Vamos separar esses meios. A gente tem um meio aqui, que é o ar, e o outro meio, que é o vidro. E a gente tem, então, aqui em verde, a onda de luz, tá? Eu vou desenhar. Quando a onda de luz, ela tá vindo, então, essa onda eletromagnética tá vindo pelo ar, ela vem assim. Quando ela entra no vidro, ela vai um pouco diferente. Ela muda, tá? Ela faz um desvio. O que acontece, né? O que acontece que tem de diferente nesses dois meios? O ar, ele é um meio gasoso, tá? Enquanto o vidro é o meio sólido. Então, aqui no ar, a gente tem um ambiente, né, um meio com moléculas, né, bem esparçadas, assim. E a luz, quando viaja aqui, ela não tem tanta dificuldade. É mais fácil para a luz, para a onda eletromagnética, para a luz viajar nesse meio, tá? Porque ele tem um menor, ele não está tão cheio de moléculas, ela tem mais espaço, entre aspas, assim, para viajar. Então, é mais fácil, ela vai mais rápido, ela tem uma maior velocidade. Já quando ela entra no vidro, o que acontece? Aqui, ele é um sólido, então, ele tem as moléculas estão mais próximas, né? Não é que tem mais, é que elas são mais próximas, aqui elas estão mais afastadas, tá bom? Então, o que acontece? Fica mais difícil para a onda viajar. Então, ela tem uma menor velocidade, tá bom? E se a gente olhar, então, o comprimento de onda também, dessa onda, aqui no ar, o comprimento de onda dela vai ser maior do que aqui no vidro, que vai ser um pouco menor, tá bom? Então, se a gente lembrar da formulinha, a velocidade é igual, então, ao comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que a frequência, ela depende da fonte, tá? Então, a frequência, ela vai ser constante. Por quê? Porque ela depende da fonte emissora dessa luz, tá? É importante lembrar. E a velocidade aqui, a gente viu, quando a velocidade aumenta, aqui o comprimento de onda também aumenta. E quando a velocidade dessa onda diminui, o comprimento de onda aqui também diminui, ok? Tá, mas e o desvio, né? Que a gente falou que a luz faz um desvio quando muda de meio. Então, vamos aqui para o nosso outro desenho para a gente compreender melhor o que acontece. Então, o desvio, quando a luz vai trocar de meio, ela muda a sua velocidade, ela sofre um desvio. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui a gente tem o ar e aqui a água, ok? E aqui é a luz. Então, a luz está chegando e ela vai trocar de meio, ela vai passar do ar para a água. E como é que a gente faz? Lembra? A gente traça a nossa normal, que é, então, perpendicular ao meio. Então, essa normal, quando ela muda do ar para a água, o ar é o quê? O ar, em relação à água, ele é menos denso. Então, a gente sabe que em um lugar um meio menos denso, essa luz vai ter uma maior velocidade, tá? E um maior comprimento de onda. Quando
essa luz passa para a água, que é um meio mais denso, onde ela tem uma menor velocidade e um menor comprimento de onda, o que acontece? Ela sofre um desvio e ela seguiria esse caminho, ela se aproxima da normal, ok? E quando é o contrário, então, aqui a gente tem a água e o ar. Quando essa luz está indo da água para o ar, então ela vai entrar em um ambiente, em um meio menos denso, onde ela tem uma maior velocidade e um maior comprimento de onda. Então, de novo, a gente vai traçar a nossa normal aqui. E o que vai acontecer com essa luz quando ela entrar nesse meio que é o ar, que é menos denso? Ela deveria seguir essa trajetória, mas ela faz o quê? Ela se afasta da normal, ok? E essa flechinha aqui, então, o que é? A gente tem um caso, né, particular que a gente não pode esquecer. Vamos ver ele aqui direitinho. O que acontece quando a luz ela entra perpendicular ao meio? Então, aqui a gente tem o meio 1 e o meio 2, tá? A gente vai traçar a normal. Quando a gente traça a normal, ela está bem aqui em cima. Então, esse é o caso em que a luz ela entra e ela não desvia, ela continua a sua trajetória, ok? Ela não vai refratar. Então, aqui nesses dois casos, a luz refratou. Ela refratou aproximando da normal quando ela vai de um meio menos denso para o mais denso, e ela refrata afastando da normal quando ela vai de um meio mais denso para o meio menos denso, ok? Então, grande parte é refratada, mas lembrando que tem a parte que é refletida, tá bom? Nesses casos aqui, então, também tem um pedaço da luz, então, uma parte da luz dessa energia que é refletida, tá? E no nosso caso, então, o que acontece? Para a gente conseguir compreender, vamos ao índice de refração, que é muito importante. Então, o índice de refração a gente representa por um Nzinho, e o índice de refração é a dificuldade que a luz tem de se propagar, tá? Então, é dificuldade de propagação. Vou botar aqui, de propagação. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Então, cada meio vai ter um índice de refração, ok? Então, o ar tem um índice de refração, a água tem outro índice de refração, o vidro tem outro índice de refração. Então, vai ser a dificuldade que ela tem de se propagar. Então, se a gente pegar aqui um exemplo do ar e da água, o que acontece? No ar, a gente tem um meio menos denso em relação à água, então não é tão difícil essa onda viajar, ela vai ter uma maior velocidade, não é tão difícil. E o índice de refração é o quê? É a dificuldade. Então, ela tem um baixo índice de refração. E agora, na água, é um ambiente mais denso, um meio mais denso. Ela tem uma menor velocidade, então ela é mais complicado ela viajar nesse ambiente mais denso. Então, a água tem um índice de refração mais alto. Então, a gente tem dois meios com índices de refração diferentes, mudando a velocidade e a trajetória dessa luz, desse raio, tá bom? Então, para a gente ter um objeto invisível, então vamos escrever aqui, para a gente conseguir ter um objeto invisível, o que tem que acontecer? Então, invisível, que é o nosso caso, a gente fez o copo desaparecer, o que aconteceu? O que precisa acontecer? A luz, então, a luz ela não tem que perceber que o meio mudou. Então, para a gente ver algo invisível, né? O ver o invisível é uma coisa estranha, mas para a gente ver o invisível, para a luz, então, para a luz, o meio não tem que ser diferente. Então, não pode ser diferente. Como assim não pode ser diferente? Então, os dois meios têm que ter um igual índice de refração. Então, no nosso caso, é isso que acontece. Independente, então aqui, ó, independente do ângulo que a gente estiver olhando, do ângulo que a luz entrar, como o meio não tem um índice de refração igual, para a luz é como se não tivesse mudado o meio, tá bom? Então, vamos trazer aqui o nosso exemplo para a gente entender bem o que aconteceu no nosso caso, tá? A gente tem que meios? A gente tem o meio vidro e o meio óleo, tá? E o N do vidro, então o índice de refração do vidro é 1,147, que é o mesmo do óleo. Então, aqui a gente tem um igual índice de refração desses dois meios. E o que acontece?
Então, se a gente olhar nesse esqueminha aqui, a luz entrou e quando ela entrou, quando ela toca aqui o vidro, é como se não... percorreu a sua trajetória, ela é como se não houvesse óleo de novo. Então, ela vai passar reto por todo esse meio, né? Ela vai trocar de meio, mas a trajetória dela não muda. Por isso que a gente não vê, na verdade, o copo. Se a gente olhar desse ângulo também, não tem mudança de trajetória da luz, ok? E quando a gente coloca água e óleo, o que vai acontecer? Quando a gente olha aqui, então a luz veio, bateu aqui no vidro, no vidro e passou para a água. Então, o vidro é aqui, vamos botar as informações do vidro aqui, tá? O vidro, ele vai ser um meio mais denso que a água. Então, a água é menos densa. Então, se a gente cruzar aqui a nossa normal, o que vai acontecer? Quando a luz passa, né, de um meio mais denso para o menos denso, ela vai se afastar da normal. E ela vai percorrer, bater aqui no vidro de novo, e batendo no vidro de novo, e depois no óleo. Então, a gente vai ter um desvio desse raio. Por isso que quando a gente está em água, a gente enxerga o vidro, tá? E quando só tem óleo, a gente não vai enxergar o vidro do copo que está lá dentro. Por isso que ele fica invisível, tá bom? Por isso que ele desaparece. Então, é isso que acontece com o copo que desaparece. É pura física, é índice de refração, ok? É a luz viajando, tá legal? Espero que vocês tenham compreendido e conseguido fazer em casa, percebido o que aconteceu. E até a nossa próxima!